Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como do seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor Jefferson Turbay Braga, e que tem como título, abro aspas, Ações de humildade nos relacionamentos interpessoais, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer como as ações permeadas de humildade podem agir nos processos de relacionamentos interpessoais. Também perceber que ser humilde não significa abrir mão dos nossos direitos sociais e sonhos de prosperidade e progresso. E, por fim, praticar, a exemplo de João Batista, que se apresenta como amigo do noivo e diz que é necessário que ele, Jesus, cresça e ele, João, diminua. Essa é uma atitude de humildade. Texto áureo. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Encontramos esta referência em Mateus capítulo 5, versículo 5. Outros textos bíblicos inspirativos. Vamos lá para o meio da Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 25, versículos 8 e 9. Abro aspas. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Uma outra referência a Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 4. Abro aspas. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Fecho aspas. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, versículo 26, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, estava batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos a um outro texto bíblico. Carta a Pedro, a primeira carta, capítulo 5, versículos 5 e 6. Abro aspas. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos,
Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Esta lição tem como introdução o seguinte texto. Era tarde da noite. Eu estava fazendo uma visita para certo irmão, membro de nossa igreja, Igreja Batista Independente, em Foz do Iguaçu. Atrasei-me um pouco nas tratativas dos assuntos atinentes à obra de Deus. À meia-noite, pronto, tudo resolvido. Dirigi-me ao carro. Um senhor com evidentes sinais de embriaguez, meio que maltrapilho, abordou a mim. Resmungava, reclamava, murmurava, quase não se conseguia entender. Mansamente fui-lhe falando num tom amistoso e cordial. Para minha completa surpresa, em determinado momento ele tirou um enorme facão que escondera atrás de si. Recuei, assustei-me, mas a seguir ele continuou o seu caminhar, indo para seu destino, sempre resmungando. E se eu o tivesse destratado, xingado, humilhado? Talvez não estivesse mais aqui para escrever esta lição. É fato o que registrou o sábio. A resposta calma, a resposta branda, desvira a fúria. Mas a palavra ríspida, desperta a ira. Encontramos essa expressão no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Nesta lição vamos examinar a grande vantagem de não ser orgulhoso, prevalecido, presunçoso, ou seja, vamos ponderar a grande virtude cristã de ser humilde. Ponto número 1. A soberba, seu efeito destrutivo. O ser humano não é humilde. Eu não sou humilde. Admito, mas estou buscando ser. Quem fez esta referência é o autor desta lição. Sem humildade, o desastre é certo. A pessoa pode até adentrar a uma igreja, se batizar, adotar uma vida cristã, porém, se não se deixar transformar pelo poder do Espírito Santo, tornando-se despretensioso, despojado, modesto, singelo, desafetado, não permanecerá na nova fé. Ou seja, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Encontramos esse texto bíblico no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 5. A presunção corrompe a capacidade de julgamento, mina as forças morais, enfraquece a vida espiritual. A pessoa passa a se auto-idolatrar
e confia só em si mesmo. Priva-se assim das bênçãos do Senhor. Exemplos: Caim, Balaão, Corá, conforme Judas capítulo 1, versículo 11. O pecado é fruto direto do orgulho, adultério, idolatria, furto, corrupção, homicídio e a nefasta heresia. Por exemplo, são frutos da mesma árvore. Houve um homem que quase foi arruinado por uma imodéstia e tola. O comandante Naamã, cuja arrogância lhe estava causando maior dano que a própria lepra, da qual era portador. Queria ser tratado pelo profeta Eliseu como se fosse uma eminência, um grande personagem da história bíblica. Mas era tão somente um leproso, um doente implorando cura, como qualquer outro. Encontramos essa história no livro de 2 Reis, capítulo 5. Para Deus todos são iguais. O acesso a Ele sempre começa com um coração quebrantado, conforme registrado no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. E ainda Mateus, capítulo 18, versículo 4, que leio. Abro aspas. Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Fecho aspas. O humilhar-se, muitas vezes, antecede uma cura maravilhosa. Uma aplicação para a sua reflexão. Como fazer para ter uma natureza modesta, despojada? Ponto número 2. Ser modesto é matéria de equívocos. Uma pessoa pode ser humilde por orgulho. Quem disse isso foi Michel de Montaigne, um escritor tradicional. Ser humilde não é ser relaxado. Nunca cobiçar ou querer, nunca estudar ou realizar, ou seja, não é ser um jeca tatu. O grande escritor Monteiro Lobato criou um famoso personagem que era um caipira abandonado à própria sorte, vítima da fome que lhe parecia natural e imutável, exceto se recorresse a um lance de muita aventura ou divina intervenção. E preso de uma ignorância inamovível, uma síntese da falta da vontade de vencer. Muitos cristãos querem simplificar demais a si mesmos. Usam a modéstia como desculpa para se privar do esforço, da dedicação e do estudo. Isso não é humildade, é falta de empenho. Não se prova singeleza andando mal vestido, despenteado, mal cuidado. Autodepreciação ou simplicidade excessiva não configuram submissão, servilidade. Ocupar lugares secundários na vida não é prova de ser modesto. Mesmo o humilde tem que ser asseado, bem cuidado,
bem vestido, estudioso, dedicado, trabalhador. Aleluia! Como cristãos, devemos sonhar, projetar, empreender, alcançar progresso físico, mental, espiritual e intelectual. Nada de ser um jeca tatu espiritual, um desleixado. Aplicação para a reflexão. Você é um cristão esforçado, determinado, corajoso? Vamos ao ponto número 3. Os humildes herdarão a terra. Abro aspas. O orgulho prefere perder-se a perguntar qual é o caminho. Frase atribuída a Sir Winston Churchill. Foi um grande estadista inglês. A presunção estraga tudo que toca. Vejamos, uma pessoa cristã recebe o dom de falar em línguas, glória a Deus. Mas alguns cristãos recebem um dom espiritual, línguas, sabedoria, cura, etc. Isto acaba por lhe tornar motivo de ruína. Enchem-se de vento, não querem mais estudar a Bíblia, orar, frequentar os cultos, querem dominar o ambiente, exercitar o dom da revelação a todo e qualquer momento, ter a parte principal do culto na igreja, não toleram oposição ou mesmo que os contradigam, viram estrelinhas da fé. Sob outro prisma, exercitar o amor, quantos querem? Não é melhor explodir com a falha do meu próximo? Repreender, censurar, lançar a suposta falha dele em seu rosto? Não. Leva o desaforo para casa. Comigo, bateu, levou. Já perdoei demais. Ele ou ela não sabe com quem está mexendo. Um cristão que pensa assim está sob o efeito nocivo da altivez. Aplicação para a reflexão. Você consagra seus dons a Deus? Ponto número 4. Além de agir humildemente, é preciso reagir humildemente. Humildemente considerem os outros superiores a vós mesmos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 3, 5 e 7. Amnon, um filho de Davi, violentou sua meia-irmã Tamar. Que tragédia! Porém, a reação de Absalão, irmão de Tamar, foi tragédia muito pior. O desastre se ampliou ad infinitum, isto é, infinitamente. A partir do momento em que o ofendido irmão de Tamar resolveu se vingar, com frieza ele planejou e executou o assassinato do seu irmão infrator. O crime de Amnon foi grave.
Porém, a reação orgulhosa de Absalão gerou muito mais males. Assassinatos, conspiração, proselitismo, traição ao pai, revolta, golpe de Estado, um pai chorando amargamente por seu amado filho. Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Isto está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. O fruto amargo do rancor, da vingança, nunca é satisfatório. Por maior que seja o prejuízo em qualquer assunto em que estejamos envolvidos, perdoe, engula o orgulho, a soberba, a vontade de vingar, pagar em dobro e responder na mesma moeda, prejudicar alguém, pôr a pessoa no seu lugar, derrubar o seu oponente. Jesus ensinou: amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Encontramos isso em Mateus capítulo 5, versículo 44. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, conforme Mateus 5, 39. Aplicação para a reflexão. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Você está disposto a perder uma discussão, mesmo tendo a razão? Conclusão. Se o perdão fosse algo efetivo em nossas vidas, quantos divórcios e males não poderiam ser evitados? Lembro a prepotência de um menor infrator que executara friamente um médico. Ao ser interrogado por que atirara se a vítima não reagira, ele assintosamente respondeu: ele ciscou. Que desprezo pela vida! Quantos homicídios não teriam deixado de acontecer se as pessoas entendessem que todo ser humano tem seus direitos, a respeitar inclusive. Além disso, muitas pessoas saem das igrejas magoadas, obreiros entristecidos. Muitos são vítimas do assintoso ato de pagar com a mesma moeda. A solução? Uma toalha cingida pela cintura. A moderação, o perdão, ser igual a Jesus. João Batista não se ofendeu nem um pouquinho ao lhe dizerem que Jesus fazia discípulos e os batizava. Declarou: eu quero que ele seja o protagonista e não eu, que ele cresça e que eu diminua. Se adotada esta atitude, impediria a grande maioria da chamada troca de igreja, o descontentamento crônico, a má vontade entre irmãos. Jesus Cristo, o mais humilde de todos, cingido por uma toalha,
Jesus lava os pés do traidor, Judas, do cético Tomé, daquele que o negara a Pedro. O manso e humilde de coração agiu bondosamente em todos os momentos de sua vida. E ele diz: vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Encontramos isso em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Que Deus nos ajude. Amém.